coisa de pedra, bem... Faltou cenário, né? Uma cervejinha. uma bebida, né? Depois vocês vão cortar essa Não, parte. deixa pra Depois vocês dois, né? Tá, deixar mais aqui pra perguntar. Vai, se tu quiser ir passando. Tipo, Pode fazer as perguntas. tá gravando já. Pode só começar lendo. Já tá gravando? Já. Bom, Gravando? não sei o que falar. Vai, cara. Estamos aqui com o vô do nosso colega Raul, ex-sargento da época da ditadura, sargento Rafael. Agora ele vai falar um pouco sobre a trajetória dele sobre esse período. Digamos que época da ditadura eu não considero ditadura. Sim. Eu considero governo militar. Sim. Porque, na verdade, ditadura seria se não tivesse eleição. E existia eleição para governador, para deputado, para senador. Então, não era. Era um governo militar controlando a situação porque o país estava à deriva como já está hoje, quase à deriva. Semelhante a isso aí, né? Pelo menos naquele tempo, eu era um garoto, 17 anos. E eu lembro bem a situação como é que era. E a passagem, eu tenho saudade da época militar, tenho saudade da época que era governo militar, que existia disciplina, existia justiça, existia respeito, que hoje nós não temos mais segurança, não temos saúde, ninguém respeita mais ninguém, é só roubo e roubo. Vocês, uma geração que está começando, com muita esperança, o que esse Brasil oferece para você na situação que está? Na época a gente tinha esperança, porque existia trabalho, existia desenvolvimento, né? Nós tínhamos estradas, foi a época que foi mais feito rodovias, foi naquela época, né? Iluminação. Hoje eles só remendam asfalto, ninguém está fazendo mais nada, e quando fazem é a peso de ouro, essa é a diferença. E lá era os andamentos mais rápidos naquela época. Andava mais rápido e a maioria das rodovias eram feitas pelos batalhões ferroviários também, né? Que não tinha superfaturamento. Agora tudo é superfaturado, além de superfaturado, quando chega na metade da obra tem que pedir mais dinheiro que aquele plano não deu. Naquela época entrava o dinheiro e tinha que ir até o fim, acabou. Ou faz ou então explica por que não deu. Agora não, é só pedindo emendas e aumentando e cada vez entrando mais dinheiro e não pergunta para onde foi e como foi. A gente separou algumas perguntas aqui do nosso grupo que a gente elaborou. Como era a segurança naquela época e qual a diferença da segurança daquela época e de hoje em dia? Eu digo para vocês o seguinte, naquela época tinha segurança, tinha mesmo. Porque assim, ó, menino 14 anos já podia trabalhar. 13, 14 anos podia trabalhar. Até existia o salário de menor, né? Era um salário menor porque era o menor que trabalhava menos, a carga horária menor. E eles podiam ir, voltar, não eram assaltados, não tomavam o tênis deles, não existia isso aí. Não existia, não se via falar disso aí. Sim. Todo mundo ia trabalhar, voltava, e quem, se por acaso alguém fizesse um assalto desse, ele era punido, rigorosamente, para não voltar a fazer de novo. Porque outra coisa, menor não pode ser preso. Por que ele pode votar e não pode ser preso? Naquele tempo podia ser preso sim, chamava os pais e responsabilizava os pais. Mesmo sendo menor, daí só era liberado Era com a presença dos pais. Depois das 10 horas da noite, se tu sai do colégio e não está com a tua pastinha debaixo do braço, já tu tinha que dar explicação, ou então eles te recolhiam e chamar teus pais, porque o pai tinha que estar lá na delegacia. Tinha um limite de idade, só maior podia andar. Só a maior Depois podia das andar 10. sozinho, depois das 10. E menor tinha que justificar. Se estava explicando, não tinha problema nenhum, tu ia e Sim. voltava sem problema nenhum. Agora, se tu estava andando na rua sem justificativa, tu era recolhido. E outra que era bem mais seguro naquela época. Muito mais Tinha seguro. mais. Não tinha assalto, não tinha. Meninas saíam na madrugada, pegar ônibus para ir para trabalho, nada acontecia. Podia sair tranquilo, podia ficar com o teu pátio, o portão aberto que ninguém invadia. Não existia como existe hoje, é uma só hoje, né? E outra, todo mundo podia dar armado, desde uma vez que justificasse para quem podia. Hoje o armamento só desarmou o cidadão, o bandido ficou armado. Era só justificar o motivo por que motivo do precisava. porte. É isso. Por que qual o trabalho, o que tinha que fazer, tinha direito a fazer. Sim.
A gente já conversou sobre, o senhor já tocou no assunto da saúde e da educação, mas o senhor pode falar mais um pouco da saúde e da educação naquela época? Na educação eu acho sim, ó, claro. Aí deixou a desejar também, porque se tivesse investido na época maciço em educação, investido mesmo em educação, talvez hoje o nosso país seria outro. Sim. Né? Então, aí eu acho que houve alguma falha. Mas digo para vocês, havia respeito na sala de aula com os professores. Os professores eram valorizados e eram respeitados. Hoje, aluno batendo em professor, a gente ouve todos os dias na mídia. Né? Brigando com o professor, faltando com o respeito. Professor, olha, eu acho que é a classe assim, que tem que ser mais considerada nesse país é o professor. O professor acima de qualquer coisa. Até que o doutor, até que o médico. Porque sem o professor, nós não vamos ser ninguém nunca. Sim. Então aí, o professor naquela época tinha autoridade em sala de aula. Esse que é o fundamental. Hoje não tem mais. Não pode fazer nada. O aluno faz o que bem acha que deve ser feito. E ainda as mães vão lá para atormentar, né? E a saúde? A saúde era bem razoável. Não deixava a desejar. É bem melhor que hoje. Bem melhor que hoje. Eu acho que hoje a gente está passando por muitas coisas. E, assim, o senhor gostaria de que hoje em dia fosse igual àquela época ou parecido, não tivesse mudado tanta coisa? Com certeza. Com certeza eu gostaria que voltasse. Até para endireitar o país. Não talvez por muito tempo, porque uma democracia é fundamental em qualquer país do mundo, né? Sim. Mas eu não digo que seja uma ditadura, mas digo que coloque um regime para pelo menos corrigir a situação que nós estamos vivendo hoje, para voltar, porque voltou os mesmos. Quando o governo militar entregou para o civil, voltou os mesmos a comandar, que já começaram a falar desde o primeiro ano que o militar entregou, Sim. Então, tu vê, nós temos aí 5 ou 6 presidentes, tudo enriqueceram. Nós temos 4 presidentes militares, tudo pobre. Então, aí já está justificado tudo isso, né? E naquela época na política, como é que era escolhido os presidentes, deputados, senadores? Deputados, senadores, governadores, voto direto do povo. Sim. E os políticos, os deputados, senadores, existia um colegiado para escolher o presidente. Sim. E existia liberdade de expressão naquela época? Com limite. Com limite. Se o jornalista escrevesse uma coluna dentro dos limites, não agredindo e não mentindo, não tinha problema. Agora, a hora que ele fosse para mentira, ele era corrigido. Isso é uma verdade. Tinha os limites, sim. Existia censura. Não era tudo que eles querem largar na mídia, que largam hoje na mídia. Naquele tempo tinha que passar pela censura para largar na mídia. Não é assim largar o poder do... Tinha que pegar autorização? Sim, tinha que ser conferido para largar na mídia. Hoje existem coisas que menores de 10, 12 anos não pode assistir e é programa infantil. Sim. Esse é o grande problema. Por isso que a nossa situação está do jeito que está. E como é que as cadeias eram naquela época? Eram diferentes de hoje em dia? Não, era bem mais rigoroso. Era bem mais rigoroso. Não existia esse visita íntima, esse tipo de coisa não existia. O cara ia preso, era preso. Sim. Não, acabou com visita íntima para quê? Se o cara pediu para ir para lá, o problema é dele. Né? E visita tinha que ser muito bem controlado. Na época era bem mais rigoroso. Ninguém queria ir para a cadeia. Hoje os caras fazem questão de ir. Porque lá tem visita íntima. Entra a droga, entra o que eles querem. Né? E não existia aquela corrupção nas portas de cadeia. Não tem. Que é o que existe mais. Né? Entra droga lá para dentro, entra bebida, entra arma, entra celular, entra tudo. Na época não tinha celular. Era bem rigoroso. Era muito rigoroso. Era muito rigoroso. E é o que hoje o que está nos trazendo o problema é isso, que o cara ir preso, para ele tanto faz, que ir preso não, né? Sim, e as cadeias eram lotadas que nem hoje em dia, Não. que falta? Não, porque não tinha tanto preso. O pessoal se cuidava mais para não ir para a cadeia. Sim. O pessoal não fazia tudo para não ir para lá. Sim. Hoje eles não estão preocupados se vão presos hoje, se vão presos amanhã, ou se eles vão para lá e vão viver um vidão lá. A gente está pagando imposto para sustentar eles. Naquela época a gente pagava imposto, mas eles eram corrigidos lá dentro. Lá eles tinham as obrigações deles. Lá se um queimasse um colchão, na época, ele ia dormir na pedra. Não tinha essa história de ganhar um colchão novo no outro dia. E hoje em dia é muita mordomia para eles, né? Eles sabem, eu vou roubar, vou para lá
e vou... minha família vai ganhar um tanto de dinheiro, Não tinha isso. eu vou comer bem, vou dormir bem. Vou ter médico, vou ter Sim, dentista. tudo Se eu de chego graça. lá na fila do SUS, que hoje está um horror, ele é o primeiro a ser atendido, porque se não for atendido pode chegar um comparsa. Isso daí é muito injusto. Dá uma injustiça total. Eu acho assim que eles estão tratando o preso como cidadão e o cidadão como ninguém. Sim. O preso é mais importante. Agora liberaram as vacinas para os presos, né? Tu vê, e assim, os direitos humanos em cima, essa história de direitos humanos eu tô contra. Tô contra. Não existe isso aí. O preso teria que trabalhar. E outra, não tem essa história de roubou uma galinha e solta amanhã, não. Roubou, tudo é roubou. Preso, acabou, não tem esse troço. E agora falando desse assunto de prisão, até acho que não sei se vamos fugir um pouco do assunto da ditadura ou não, mas eu vou lhe fazer essa pergunta mesmo assim. O senhor é a favor da pena de morte? Não, não sou. Não? Perpétua já é o suficiente. Pena de morte pode haver justiça. Pode haver justiça. Até porque hoje nossos juízes tem muitos que não estão bem preparados para isso, né? Sim. Então eu não sou a favor da pena de morte, agora sou a favor da perpétua. Porque a perpétua, se o cara é inocente, ainda há uma chance lá, mais cedo ou mais tarde, de recuperar. Agora, a pena de morte matou, pode estar matando um inocente, aí eu sou contra isso aí. Sim. Vou fazer mais umas 3 perguntas. E a gente achou um trecho a gente mesmo pegou da nossa mente, sim, de cada um, que hoje em dia nas escolas eles ensinam que os militares eram meio que cruéis, mas torturadores e ditadores. E o que o senhor acha disso? Olha, eu não acho, eu tenho certeza que isso aí a mídia botou Existiu algumas prisões pesadas, existiu, porque eles pediram para ser preso. Eram revolucionários, eram guerrilheiros e tinham que ser presos. E quando são presos e a primeira vez, aí retorna o problema, aí sim, eles vão para a cadeia, não saem mais. Então, assim, houve, mas esses guerrilheiros mataram muito militar, mataram muito soldado, muito oficial, e faziam guerrilha mesmo. E eles queriam uma ideologia que não era a democracia. A ideologia deles era Cuba. E Cuba estava financiando isso aí. Eles queriam que o Brasil se tornasse uma segunda Cuba. Esses que brigavam que, entre aspas, democracia. Não era democracia. Depois, com o tempo que foi mudando, que aí o poder militar foi controlando, foi tirando como um joio do trigo, outros foram fugindo, né? Como depois ganharam anistia e voltaram e hoje roubaram. Sim. Né? Esse pessoal aí, eles não queriam democracia, eles queriam, na verdade, era um outro regime que era o comunista. E a Cuba já usou o dinheiro do Brasil, então? Agora, ultimamente, sim, vocês leram o jornal, estão sabendo aí que foi feito um porto com o dinheiro do BNDES lá, foi feito um aeroporto com o BNDES lá e até cargas de alimento a fundos perdidos foi para Cuba, na época do governo Dilma. Isso aí, se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Existe. E, assim, agora, para fechar, comparando a democracia, o mundo de antigamente, pode ser até dessa época para cá, ou de antigamente até hoje, qual é a diferença? Mudou muita coisa? Ou qual é essa avaliação para isso? Olha, mudou bastante. Em termos de desenvolvimento, até eu acho que se o nosso país não tivesse ladrão, seria o país melhor do mundo para viver. Se não fosse, como se diz, demoliram com o nosso país, acabaram com os recursos do nosso país. Nosso país está endividado, mas não porque nós não temos recursos naturais, que nós temos muito, né? E nós temos um povo ainda muito trabalhador, que é o produtor, né? Que é a matéria-prima, eles vão atrás. Mas se não fosse essa liberdade demais, essa roubalheira que tem no nosso país seria o melhor país do mundo para viver. E eu ainda acho que é o melhor. Mas só que tem que corrigir algumas coisas, algumas não, muitas coisas. A hora que pararem, que corrigirem essa sangria de roubo e subversão que tem nesse nosso país, corrigir esse presídio, botar a nossa saúde em dia, nosso país é bom de viver, muito bom.
Aí podia ficar do mesmo jeito que era antigamente, né? Com certeza. Não, antigamente, claro que é outro tempo hoje, né? Evoluiu, a tecnologia também Sim. evoluiu muito, né? Naquele tempo as dificuldades eram muitas ainda em termos de comunicação, Por causa da transporte. tecnologia, né? Falta de Sim, tecnologia. mas se nós tivéssemos trabalhado honesto, que nossos governantes fossem honestos, nosso país hoje era uma potência. E hoje nós estamos vivendo muito bem. E estaria vivendo bem, será que o Brasil estaria melhor com a ditadura ainda? Olha, na situação que está, eu acho que seria melhor aquela época. Na situação de hoje, com os nossos governantes que nós temos hoje. Naquela época, isso aí não estaria acontecendo e o nosso país estava no desenvolvimento a mil. Né? Sim. Podia botar os governantes daquela época para hoje? Sim, com certeza, mudava tudo. Porque, assim, ó, tu vê que hoje tudo que é feito é a peso de muito dinheiro, muita propina. Naquele tempo não existia isso. Não, os militares roubaram, mas cadê o dinheiro do roubo deles? Não existe, são tudo pobres. Todos eles morreram pobres e os que. Todo mundo ficaram pobres. Eles largaram o governo e ficaram pobres. Agora, todos os nossos últimos presidentes, nesses 31 anos, todos eles enriqueceram. Da onde? O salário de presidente ficaram milionários. E naquela época, será que ficava? Não ficava porque não podia fazer isso. Eles eram muito fiscalizados, né? Não é porque eu sou o presidente, o general presidente, que eu posso fazer o que eu quero. Não, tinha a cúpula que fiscalizava também. Era uma disciplina hierárquica. Não podia estar fazendo tudo que queria, não. Tudo era controlado. Não tinha essa história de propina, basta ser que quando fazia um planejamento para construir uma rodovia, aquele dinheiro tinha que dar. Sim. Acabou, não tinha que entrar mais dinheiro ali. Hoje não, eles começam uma obra, no meio da obra precisa o dobro de dinheiro porque aquele que tinha não deu. Então ou falta planejamento ou então estão roubando mesmo. Sim. Então, era isso então? O que eu sei, que eu passei, eu não entrei em combate direto com guerreiro, não, porque, mas assim, os meus Sim. colegas participavam, porque eu era da área de administração, era da subsistência, serviço de intendência, da área de alimentação. Mas a gente ficava sabendo, né? Os colegas, Sim. a gente conversava, a gente ouvia palestra, a gente assistia aulas, né? Porque a gente tinha que estar sempre bem preparado. A instrução a gente fazia permanente, mas era uma época melhor, mais segura pelo menos. Sim, mais segura. Mais Se a tecnologia fosse para aquela época, ia ser a melhor época, né? Acho que a única coisa que faltou naquela época foi a tecnologia, né? Eu acho que. Não, faltou algumas coisas. Ninguém Mas não foi foi perfeito, tanto, né? Faltou assim, ó, como eu acho que se tivesse investido em educação bastante mais, talvez hoje a coisa seria outra, né? Porque aí nós tínhamos bastante mais líderes, pessoas mais bem preparadas, né? Para não deixar essa máfia que pegou o país para comandar tomar conta, né? Ainda bem que nós temos Moro na vida aí para lutar, né? Mas é pouco, né? É, muito pouco. Então, mas é uma pena, porque o nosso país, o que ele produz, com tudo isso que roubaram ainda, a gente está conseguindo sobreviver, com dificuldade, mas estamos sobrevivendo, né? Porque tudo que eles vão fazer é com muito, muito dinheiro, além do necessário, muito além do necessário. Naquela época, acho que eles faziam Tudo muito bastante controlado. coisa, só que com dinheiro controlado, Controladíssimo. né? Só né? pra Sim. fazer só aquilo ali, né? Sim, controlado mesmo. Não tinha esse troço de propina e qualquer bobagem que desse errado, já o chefe lá era responsabilizado antes de acontecer. Porque era fiscalizado, o que hoje não tem é fiscalização. Eles fiscalizam depois que a coisa já aconteceu, não adianta nada. Não adianta mais, Tem que ser uma fiscalização preventiva. Então eu acho que aí que foi o grande erro. Esses 31 anos aí, o nosso país. Porque pelo que a gente lê tudo e hoje, na mídia aí, desde que os militares entregaram, começaram a roubar. Foram 31 anos. 21, 31 que foi entregue. Aí esses 31 anos, passou 5 presidentes, foi Sarney, o Collor, o Fernando Henrique, o Lula e a Dilma. Todos eles se arrumaram. E todos eram esquerda. Nada contra a esquerda ou direita, não tem esse troço, né?
Mas é que assim, parece que esse pessoal, a grande maioria desse pessoal foi anistiado, né? Fernando Henrique teve que fugir. A maioria deles tiveram que sair do Brasil, voltaram para comandar, voltaram para roubar. Corrupção de hoje em dia, né? Hã? Tem bastante corrupção. É só o que tem, né? Só o que a gente vê. É uma decepção para o jovem, né? O que ele espera, né? O que ele vai pensar? O que está acontecendo, né? Então é difícil, mas eu acho assim, que você não pode perder a esperança, acreditar. Outra coisa, acho que tem que ser bem mais, acho não, tenho certeza que tem que ser bem mais valorizado, mas tem que ter mais respeito com os professores, valorizar o professor, porque o professor é acima de qualquer coisa. Eu acho que o professor e o médico é a mesma coisa. Porque sem o professor, o que seria de vocês, o que seria de nós, o que seria do mundo? A gente precisa do professor para tudo. Para todos. Se tu quiser ser alguém, sem o professor tu não vai ser ninguém. É uma pena, uma classe que está sendo muito prejudicada, ganhando muito pouco. Um militar mesmo, o PM, o pessoal da segurança ganhando uma miséria para correr atrás de bandido, prende ele de manhã e tarde está solto. Isso aí é um absurdo. Direitos humanos vai lá e solta. Então isso aí se tornou uma rotina sem solução. Então por isso que eu digo, a hora que entrar, tem que entrar um pulso firme. Né? Puniu, tem que ser punido. Não dá para comer 3 refeições, dá 2 pro cara, ele está preso, ganha 2, mas fica lá. Fez coisa errada, né? Ninguém pediu para ele ir para lá, ninguém forçou para ele ir, porque quis. E mudar essas cadeias, tem que mudar muita coisa para poder endireitar, porque senão a despesa é muito grande. É uma sangria desatada, é muito dinheiro entrando ali. Por isso que não corrigem, porque ali tem a corrupção maior e ali o pessoal não vê. Tem que ir dinheiro nas cadeias mesmo, um pouco, mas vai até demais e vai até jogado fora, né? Porque a gente, assim, falando no modo firme mesmo, eles dão muito dinheiro para chinelo, né? Que tá lá dentro porque fez coisa errada, então é chinelo. Ele nunca contribuiu, ele nunca pagou imposto e ele tá lá porque quer. E aí tá ganhando mal. Agora, tu que trabalha, o teu pai que trabalha, que paga imposto, que paga tudo direitinho, imposto de renda e tudo, aquele ali, se vai preso, aí aquele lá é sacrificado. Agora o chinelo não, o chinelo é assim mesmo. Então é isso aí, é a mentalidade desses governos que nós temos. Quanto pior, melhor para eles governar e roubar. Esse é o objetivo deles. Quanto pior, melhor para eles. O povo que se lixa não estão preocupados com o povo. Se eles estivessem preocupados com o povo, não faziam o que fazem, né? Aí, na hora de dar o discurso no palanque, meu Deus do céu, faz chover. Agora vamos ver se em 2018 o nosso povo se acorda, né? E ver quem é quem, né? Não custa nada, hoje tem internet, hoje não é como aquela época, hoje tu tem condições de ver quem é quem e escolher o teu candidato e votar. A internet com coisa necessária, né? Porque até hoje tu vê, uma coisa que nada contra, mas eu acho que está muito cedo para isso. O jovem com 16 anos pode votar, pode dirigir, mas não pode ir preso. É uma coisa que... 2 pesos e 2 medidas, né? Sim. Outra coisa, nós estamos numa democracia, mas é obrigado a votar. Democracia não obriga ninguém a nada. Tu quer votar, tu vota, se não quer, não vota. E aí, se não votar, leva multa, né? Leva multa, então é obrigado. Então, democracia é essa. E isso aí por quê? Porque é só por causa que o político puxa pro lado dele. Fazer os caras votar que alguém vai ter que ser eleito. Se ninguém é obrigado a votar, não vai ninguém lá. E aí, como é que fica? Aí eles estão ferrados. Então é uma coisa que eles só fazem, tudo que fazem é um jogo de interesse. E o povo está indo nessa. O povo tem que se acordar, o povo vai ter que reagir, o povo vai ter que tomar uma atitude nesse 2018 para mudar alguma coisa. Eles fazem jogo sujo, né? Sim, só jogo sujo. Então tu vê que eles não são anjinhas, vão ali pro palanque não para dizer o que eles dizem não é verdade. Não pode acreditar. Sim. É uma justificativa pra gente. Pensar bem o que a gente vai fazer, olhar o passado, o currículo desses loucos antes de votar. Porque tem pessoas que não merecem estar lá em cima. Povo morrendo na porta de hospital aí e eles desviando dinheiro para a Suíça. Muita gente desviando muito, né? Muito. Mas o que eu sei, o que eu passei, eu tenho saudade da época, Voltaria naquele tempo? Com certeza. Sem pensar 2 vezes.
Claro que algumas coisas eram meio rígidas, mas tinha que ser Sim. porque estava numa situação que tinha que ser assim para endireitar. Mas tinha mais pontos positivos do que Ah, hoje. com certeza, nem se discute. Trabalho, segurança, saúde, Educação. tudo. Olha, eu vou dizer, era um outro mundo. E outra, naquela época, se tu procurar pessoas entre 60 e 70 anos e perguntar para essas pessoas o que eles achavam daquela época, o pessoal diz assim, naquela época eu arrumei alguma coisa, naquela época eu economizei alguma coisa. Porque era justo, os salários eram justos e as pessoas podiam trabalhar com segurança. Outra coisa que falta hoje em dia, né? Muito segurança. Com segurança. As pessoas não sabem. Tem pessoas que têm medo de ganhar dinheiro. Porque hoje para ter dinheiro demais é perigoso. A não ser que tu tenha muito para botar 10 guarda-costas na tua roupa. Né? Já gastam tanto, né? Porque, hoje em dia as coisas estão muito caras, né? Tudo é caro. Não, tudo. Na época também era. Mas é que tu ganhava razoavelmente bem, né? Pai de família podia sustentar seus filhos, sua família, tranquilamente. O salário era justo, Era os justo, preços das coisas eram justos. Outra né? coisa, essa história de... Naquele tempo não tinha transporte escolar. E como é que todo mundo estudava? Hoje esse deslocamento de transporte escolar, põe no colégio, mais escola, em lugares mais próximos, mais professores, né? Facilita a vida do aluno e facilita tudo. Não, essa história de ir lá fora um ônibus para pegar 5, 6 crianças, quanto é que custa isso aí? A criança sai de lá, volta tarde, às vezes vai almoçar lá 1h da tarde. Né? Não Se existe. pensar bem, vale a pena fazer mais uma escola mais perto lá, para Com se certeza. colocarem melhor. Não, e escola rural tinha na época. Os professores que iam. Então é isso, a gente falou sobre o trabalho de história, que a gente fez o tema da ditadura. Fugiu um pouco dos assuntos às vezes, mas tá aí o trabalho completo. Valeu, Tá bom. muito obrigado. Tranquilo. Feito. Parabéns.